Hoje nós vamos falar um pouco sobre liderança, né? Um assunto que eu amo, um assunto que eu prezo muito. Já sou líder de pessoas há algum tempo e a ideia aqui hoje é eu contar um pouquinho da minha história para vocês também saberem um pouco da Aline, né? Quem que é a Aline, da onde eu venho, o que eu faço, né? E aí nós vamos entrar um pouco no assunto de liderança, né? Tentei não ir muito profundo, né, com teorias e tudo mais, e tentei colocar atividades práticas mesmo para ajudar no dia a dia de vocês, né? Enquanto eu preparava o material, eu me emocionei bastante, porque liderar pessoas é algo assim, é muito especial, né? Poder influenciar a vida das pessoas. Então, de antemão, eu já quero setar a expectativa, né? Nós não vamos falar aqui hoje do administrador, tá bom? Ou do empreendedor que você é. Hoje, eu quero que todos saiamos aqui essa noite com a mentalidade do líder que você é, tá? Ah, Aline, eu trabalho em empresa. Você é um líder. Ah, eu tenho a minha empresa. Você é um líder também, né? Aline, eu não trabalho, eu fico em casa. Você é o líder da sua casa. Então eu tenho certeza, né, que todos nós iremos sair daqui hoje com algo muito especial de Deus, tá bom? Então, o assunto de hoje, se tudo der certo, meu irmão, deu. Amém. Eu não poderia deixar de trazer um versículo aqui, né, para a gente poder começar a introduzir esse tema sobre liderança, né? Então, 1 Tessalonicenses 5, de 12 a 14. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. E que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, esse é o versículo que eu gostaria que a gente prestasse atenção, tá? Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Você se vê nesse último versículo? Desordeiros, né? Os de pouco ânimo, aqueles que não querem entregar, talvez não estão no dia para entregar, né? Sustentar os fracos, né? Aqueles que não estão performando muito bem e ser paciente, né? E ser paciente é um item muito importante na vida do líder, tá? Eu já vou direto compartilhando um pouco sobre a minha vida, quem sou eu, da onde eu venho, né? Eu fiz questão de começar com a foto da minha família. Ele vai ficar bem... não, acho que ele vai... Tudo bem. Meu esposo está ali, o Marcos está me gravando. Então, Marcos, fica de pé, Marcos. Eu não ia deixar isso... A Maria Clara, minha filha, pode ficar de pé, Maria. Esses dois sabem da minha luta, sabem dos meus dias, às vezes da minha... quando eu tenho que lembrar do versículo da paciência, eu não estaria aqui sem Deus, sem a minha família. Então eu queria, perante a igreja, perante, né, os meus amigos, estou bem feliz que eu estou vendo amigos aqui também, reconhecer a minha família, porque eles estão todos os dias comigo. Eu amo vocês. Podem sentar. Então a minha família, Maria Clara, moramos em Caçapava, né? Mas eu não sou de Caçapava, eu sou de Teófilo Otoni. Alguém já ouviu esse nome antes? Ah, já conheci. Mas eu nunca voltei lá, né? Minha família é mineira, mas eu acabei nunca conhecendo Teófilo Otoni. A minha formação é sistemas. Então eu sou 0 e 1, lógica. Sempre trabalhei com computadores desde os meus 10 anos de idade, quando começou ali o Windows 95 ou qualquer coisa assim parecida. Eu já sabia que eu queria trabalhar com computadores. Então eu sempre fui fascinada. Na época, na década de 90, início de 2000, aí
pulverizou aquela coisa de hacker, eu tentava fazer umas coisas no computador para hackear o computador dos outros, essas coisas. E essa vontade foi crescendo, né, quando eu me formei em técnica em informática, em Caçapava, escola técnica. E aí você vê que tem 10 anos até eu conseguir fazer minha faculdade. Porque não foi fácil, gente. Eu não vim de uma família que eu poderia me formar e fazer uma faculdade na sequência. Então, teve um tempo até onde eu pude arcar com os meus estudos. E ali foi ralando, gente, foi ralando, né? Eu trabalhei desde sempre muito cedo, desde os meus 15, 16 anos já estava ali trabalhando. E, enfim, depois acabei conseguindo fazer a minha formação em tecnóloga em análise e desenvolvimento de sistemas. E aí, em 2015... fiz o meu MBA em gerenciamento de projetos, entreguei o meu trabalho com a barriga desse tamanho. Então, a Maria Clara participou ali da minha entrega de trabalho final de MBA. Tá? Como eu sempre trabalhei com informática, né, eu trabalhei numa escola de inglês, até conhecida aqui em São José, no Iquibeu. Trabalhei longos anos lá, e ali eu já vejo a mão de Deus. Por quê? Porque na minha área eu preciso muito do inglês. E nessa época eu acabei trabalhando no Iquibeu, numa escola de inglês, e podia fazer inglês de graça, gente. Deus não é bom demais? Já estava preparando o caminho, né? Acabei saindo do Iquibeu, fui para Johnson & Johnson, aqui em São José, todo mundo conhece, fiquei longos anos lá. E em 2011 eu fui para a Mars. Alguém sabe o que a Mars faz? Chocolate, M&M's, Twix, Snickers, mas faz também pedigree, Whiskas, Royal Canin. A gente tem hospitais veterinários, então é uma empresa multinacional americana. E sou muito grata a Deus porque eu estou lá até hoje. Mas aí vocês veem que tem uma figurinha lá em cima, né? Teve uma passagem, então eu não sou uma pessoa que tive só a experiência de trabalhar em empresa, né, multinacional. O meu esposo e eu também empreendemos. Nós abrimos uma saiteria em Caçapava, né? Em 2021, até 2023, nós acabamos repassando a loja e chamava Maricota Saiteria. Maricota é o apelido carinhoso que a gente tem da minha filha. Então, nós ficamos ainda, não foi fácil, nós começamos a empresa do zero, mídia, marketing digital, fizemos toda ela estruturada, né? Mas acabou que, com o passar do tempo, realmente ficou pesado, né? Puxado, questões de saúde também, né, com meu esposo, a gente acabou repassando a loja. Então, eu tive uma passagem de empreendedorismo também, né, eu queria compartilhar com vocês. Hoje eu sou diretora sênior de tecnologia na Mars, engenharia de sistemas. O meu time é um time de 57 associados globalmente. São 6 diretores diretos que se reportam para mim, cada um com seus times de times, né? E como toda empresa tem o seu ramo de tecnologia, a gente tem muito escopo de trabalho. Hoje eu opero em torno de 200 consultores, na maioria das vezes todos na Índia, mas não só na Índia, né? Eu tenho consultores em vários locais do mundo. Meus associados também, eles estão aqui no Brasil, América do Norte, Inglaterra, China, México, Argentina, então eu tenho associado em todos os lugares. Eles são, então, é um time multicultural, multifuncional, nós suportamos sistemas globais da empresa e eu sou uma pessoa, apesar de muito técnica, a vida inteira uma carreira muito técnica, eu quis, num certo ponto, virar, né, a minha carreira mais para gestão, né? Ainda falo muito tecnês no meu dia, resolvo muito problema, o sistema caiu, liga no Service Desk, tem tudo isso. Mas a minha paixão hoje em dia é pessoas, né? Então, vocês veem que eu tenho um time muito grande, não é fácil, principalmente pela cultura, principalmente pela diversidade do time. Então, ainda assim, é o desafio que eu gosto muito. Hoje eu sou muito ativa na agenda de talentos da empresa, colocando estratégias para poder melhorar tanto a vida dos gerentes quanto a dos associados da empresa.
trabalho muito em gestão de mudança organizacional. Como uma mulher na tecnologia, né? Eu sou uma pessoa muito ativa em ajudar outras mulheres a que ingressem nessa área. Recentemente, esse ano, no início do ano, eu estive em São Paulo, numa comunidade, fazendo uma palestra para meninas adolescentes e mostrando um pouco sobre a carreira de tecnologia, tá? E também grandes transformações num negócio como a Mars. Muita coisa acontece todo dia, todo tempo, então eu sou sempre convidada a participar desses assuntos. Em termos de cultura, esses são os países que eu já viajei, que eu já estive, ou que eu já fiz algum projeto. Eu gosto de viajar. Meu esposo também, minha filha também. Espero poder viajar muito ainda e conhecer outras culturas e entender, né, um pouco mais de outros povos. Agora, isso tudo só para vocês saberem, né? Só para eu quebrar o gelo aqui e compartilhar um pouco da minha experiência. Agora eu vou entrar um pouco no conteúdo. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre o líder que inspira, né? Eu vou falar sobre como gerenciar indivíduos. Então eu vou trazer algumas ferramentas bem práticas do dia a dia para vocês usarem, saírem daqui já executando. Acho que o material depois, Almir, fica disponível, né? Vai ter um teste no meio, que é a dinâmica que eu vou fazer com vocês. Então eu vou também passar o link do teste para que todo mundo consiga fazer depois com um pouco mais de calma. Falando um pouco de gerenciar indivíduos, eu vou passar para como a gente gerencia times de alta performance. A gente sabe a característica de um time de alta performance? Quais são essas características, né? Vou falar um pouquinho sobre isso e aí a gente faz a finalização. Então, quando a gente fala em inspirar, o que é inspirar, né? Eu tentei buscar aqui o que significa inspirar. Inspirar significa despertar um sentimento de criatividade, motivação, admiração ou influência em alguém. É quando alguém nos inspira, isso pode nos levar a agir ou fazer coisas novas, criar ou dar um significado novo para a nossa vida. É uma experiência, né? Ou inspirar alguém é uma experiência que do outro lado impulsiona essa pessoa a pensar, sentir ou fazer algo de forma positiva, né? Te convido a lembrar de pessoas que te inspiraram na vida. Pode ser o primeiro professor, quem nunca, né? Todo mundo lembra do primeiro professor, a primeira professora que inspirou, fazia alguma coisa engraçada ou chamava atenção de uma forma diferente. Pode ter sido, né, para aqueles que têm padrinho, madrinha, pode ser um tio, uma tia, o seu próprio pai, mãe, aqueles que não tiveram pai e mãe, alguém de referência, primeiro trabalho. Tenta lembrar dessas pessoas que, de certa forma, inspiraram você ao longo da sua vida. Tenha certeza que existe um pouco delas em você. Tá? A minha provocação hoje vai ser justamente essa: seja você a pessoa que vai ser lembrada por outro em algum dia, tá bom? Vamos lá. O impacto do líder. Às vezes passa desapercebido, e aí eu vou falar como a Aline empreendedora, né? Quem está empreendendo já tem muito desafio, né? Acho que o palestrante anterior falou bastante sobre tudo que o empreendedor passa no dia a dia, os desafios, os impostos, a carga, né? Você é o primeiro que entra, é o último que sai. Já existe uma carga na vida do empreendedor, tá? Mas às vezes a gente deixa passar desapercebido o impacto que você, tirando a parte empreendedor, o impacto que você, líder, causa nos colaboradores da sua empresa. E isso passa desapercebido por várias questões. Às vezes você não está realmente notando que a sua ação, a forma como você fala, a forma como você conduz com essa pessoa, o impacto que causa nela, né? Mas nós, enquanto líderes, nós precisamos ter essa atenção, ter esse tato.
né? Então, aqui são dados do Gallup. Gallup é uma empresa que realiza pesquisas dentro de outras empresas para medir a temperatura do engajamento do associado, do colaborador, tá? Então, a Gallup liberou recentemente algo aqui, ó, 70% das variações do engajamento dos colaboradores estão relacionados aos gerentes imediatos. Olha que grande responsabilidade, né? Se você é o gerente imediato de alguém e você está numa empresa, numa companhia como eu estou lá impactando o número da empresa e estou impactando o colaborador que está trabalhando nessa empresa, né? Agora pensa você, empreendedor, o negócio é teu. Olha o tamanho do impacto de você, enquanto o seu chapéu de líder, causa no seu colaborador, né? E vai um pouco mais além. Vamos falar de número? Então vamos falar de número. As 150 melhores empresas de se trabalhar no Brasil tiveram faturamento superior a 9,3, enquanto outras organizações ficaram para trás, com 0,7. Isso é um ponto de atenção, porque o que se reverbera desse número de 70% de variação de engajamento é que o colaborador desengajado, ele vai causar problemas na sua chain, na sua cadeia, né? Ou você tem algum negócio, né, que serve algo para um cliente final, de repente aqueles que estão preparando não é a ponta, mas aquele colaborador que está lá na frente do seu cliente, ele pode de repente perder uma venda, ele pode de repente não produzir algo de qualidade, né? Então, eu queria trazer esses números para realmente vocês entenderem o impacto, né? Desmembrando a questão do empreendedor, porque, de novo, né, como eu comentei, a vida do empreendedor já é difícil, mas você precisa lembrar intencionalmente que você é um líder e que ações e que comportamento e que a forma de você atuar na empresa, ela causa um impacto direto nos seus colaboradores, tá? E aí eu trouxe algumas frases de pessoas de renome, né, para a gente lembrar um pouquinho sobre esse conceito de liderança. Então, ali a diretora de operações do Facebook, ela fala: liderança é sobre fazer os outros se sentirem bem na sua presença e garantir que esse impacto dure na sua ausência. É o famoso rádio peão. Quem já viu? Garanta que você não é aquele que é falado pela ausência, né? O algo que não pode ser dito na sua frente. Então, essa aqui é uma frase muito importante. Ali do Henry Kissinger, é um diplomata dos Estados Unidos. A principal tarefa de um líder é levar o seu povo de onde ele está para onde ele nunca foi, nunca esteve, né? Então, o que significa isso? Os seus objetivos, o seu futuro, o que você está colocando como goal da sua empresa. O líder é aquele que vai levar o povo, porque às vezes o colaborador não sabe nem como chegar lá. O papel do líder é mostrar como chegar lá, né? A Luísa Trajano, acho que é uma pessoa, né, que todo mundo conhece, do Magazine Luiza. O verdadeiro líder é aquele que reconhece o potencial das pessoas antes delas mesmas, né? Quantas vezes eu mesmo não falei, não vou conseguir, né? Aí você vai nos pés do Senhor, pede ajuda ao Senhor e Deus coloca quem? Uma pessoa para te inspirar, né? E que bom quando é um líder que está te inspirando, né? Aquilo dá uma motivação maior ainda. Augusto Cury, acho que todo mundo, né, conhece. O maior líder é aquele que reconhece a sua pequenez, extrai força da sua humanidade e experiência da sua fragilidade. Aqui está falando um pouco de vulnerabilidade. Eu vou falar isso um pouco mais no fim, tá? John Maxwell é um pastor. Um bom líder é aquele que leva um pouco mais do que a sua parte devida de culpa pelos fracassos e um pouco menos do que a sua parte do crédito pelo sucesso. É aquela coisa do reconhecimento e da falha, né? Eu falo muito com os meus times. Entregamos, reconheça, né? Falhamos todos nós. Falhamos todos nós.
Ah, porque foi o fulano. Aí chama o fulano, você fez isso, pá, pá, pá. Não, gente, nós, até enquanto cristãos, devemos entender como fazer essa devolutiva também para as pessoas, porque em tudo estamos sendo notados, em tudo. Até você não sabendo que tem alguém notando você, tem alguém lá. Esses dias aconteceu isso, eu falei para o meu esposo, a moça passou na empresa e falou, o fulano é da sua igreja, e ele falou que você vai lá. Então, eu estava vendo mesmo, Aline, você tinha alguma coisa diferente. Aí a pessoa enche o peito. Não, é Deus na nossa vida, gente, porque a carne ela é fraca. É Deus na nossa vida, né? Então, reconheça o seu time pelo que eles conseguiram conquistar junto com você, mas também tenha certeza, se tiver a falha, reconheça que é uma falha, o time vai consertar aquilo, né? Nada de ficar apontando dedos. E se tiver que ter a conversa difícil, você tenha no reservado. Que coisa horrível a gente estar numa loja, numa empresa, num comércio, e o líder está lá apontando o dedo, né, para o colaborador dele. Isso daí não é algo legal. E o último lá, o Roosevelt foi presidente dos Estados Unidos, fala que o melhor executivo é aquele que tem bom senso para escolher bons homens para fazer o que ele quer, mas também ter autocontrole o suficiente para não interferir enquanto eles fazem isso. Isso se chama delegar, né? Você é o melhor cara que está fazendo o açaí, né? Que a gente fazia lá, né, Marcos? Mas você precisa aprender a delegar e ensinar e direcionar, nós vamos falar sobre isso, e ter o seu autocontrole para não ficar tentando pular na frente sempre, para que o seu colaborador possa aprender a fazer e, né, ir. Pois bem, aqui eu coloquei alguns conceitos sobre o líder que inspira, né? Quando ele passa por esses pilares, tá? Primeiro, mantém uma visão. Ele sabe onde quer chegar a longo prazo. E essa visão a longo prazo ajuda a direcionar os seus colaboradores, né? E quando seus colaboradores estão comprados com a visão do seu negócio, esse propósito gera um ambiente, tá? E se esse ambiente ele está direcionado com o propósito que você criou, essa visão ela vai ajudar você e os seus colaboradores a tomarem decisões, né? Já viu o barco à deriva? Né? Barco à deriva, vai para lugar nenhum. Se você não sabe para onde vai, o mar vai acabar te levando. É essa frase, né? Tenha uma visão certa para o seu negócio. E eu sei, gente, que é difícil, né? Falando por conta própria, mas dedicar um tempo para você entender aonde você quer chegar. O seu negócio ele é moldado de uma forma que ele pode ser uma mímica. Você vai criar uma franquia. O seu negócio é para ser expandido para fora. O seu negócio é para ser moldado de repente dentro da internet e aí você começar a crescer lá dentro. Capitaliza isso. Vai ao encontro dessa visão. Mas não esqueça de compartilhar essa visão com seus colaboradores. Obviamente, às vezes tem alguma estratégia de empresa que você não quer ainda compartilhar, né? É algo que você está estudando, você ainda não tem dados e fatos, mas assentou essa visão, você sabe o alvo, né? O fim da onde você quer chegar com o seu negócio. Compartilhe com seus colaboradores. Colaboradores comprados da visão, eles se sentem muito mais engajados e isso gera um ambiente. E que bom você ter um ambiente onde está todo mundo sabendo para onde vai. Quem não sabe para onde vai, começa a bateção de cabeça. E é aí que começam os problemas de performance nas empresas, tá? Segundo, defina objetivos e expectativas. Aqui já é um nível abaixo. Você sabendo a visão e para onde você quer levar a sua empresa,
Defina metas e objetivos e seta expectativa com o seu colaborador. Esses objetivos devem ser compartilhados e você tem que colocar uma medida, né? É o famoso, vamos vender mais. Esse ano nós vamos crescer em vendas. Quantos por cento? Né? Com base em quê? Vai ter promoção no meio? Né? Tem alguma coisa no estoque que dá para fazer alguma coisa? Quanto você tem de estoque? Quanto você vai... Dados e fatos. Os seus colaboradores precisam entender qual é o papel deles na entrega geral do que vocês têm no comércio, né, na indústria, onde você trabalha. Mas lembre-se sempre de revisitar esses objetivos, porque tudo é dinâmico, né? Aquele que é inflexível não consegue se adaptar muito rápido. Então, coloque sempre uma repriorização. De repente, você colocou um alvo, né, para o seu colaborador e as coisas são dinâmicas, o mercado é dinâmico, de repente existem novas oportunidades. Senta com o seu colaborador e revise com ele, repriorize, tá? Mostre possibilidades. Capacitar o time. Aí eu vou para o próximo ponto. Modelo a seguir, walk the talk. Quem já ouviu esse walk the talk? Walk the talk. Walk the talk faça, né, o pé da letra, né, ande o que você fala, mas faça aquilo que você está falando, né? Você dá um direcionamento para o seu colaborador, mas no meio do dia você entorta tudo, você faz diferente, pega outra rota, ou seja, aquilo que você alinhou com o seu colaborador, né, já foi, né? E desafia o colaborador a melhorar cada dia. Se tem algum treinamento que está pendente, se tem algum palestrante, se tem alguma feira de inovação, se tem alguma capacitação que seja necessária para o time, revise com o seu time e bom, às vezes é o investimento, às vezes é chamando um outro colega de outra empresa que tem aquela habilidade, que pode dar, né, o famoso 0800, né? Chama, né, o colega, o amigo. Aqui a gente tem uma rede de apoio, a gente tem o grupo de WhatsApp. Eu tenho certeza que tem habilidades tremendas aqui no grupo e que uma empresa pode ajudar a outra, tá? E demonstre resiliência nos dias difíceis, né? Essa parte de resiliência é muito difícil, porque tem dia que acaba estourando, né? E é aí onde a gente começa a lutar para que nós possamos ser modelo e realmente, né, modelar para os nossos colaboradores. Comunicação, né? Muita gente acha que comunicação é o falar, mas na verdade é o contrário. A comunicação do líder, ela tem que ser mais escutar, né? E como é difícil ter líderes que realmente tenham escuta ativa, porque na verdade, muitas das vezes aconteceu comigo, né? Eu tento entender com o meu colaborador, né, o meu associado, aonde realmente é o problema, porque ele vai contar, né, ele acaba contando a história e começa a contar os sentimentos dele. No fim, você como líder, você tem que tirar isso tudo e entender realmente o problema da causa raiz, né? Às vezes não é nada do que ele está falando para você, às vezes é um problema dele, pessoal, às vezes é alguma questão emocional, e aí você como líder tem que ter a sensibilidade de entender o que está acontecendo, tá? Feedback. Todo mundo ok com feedback? Feedback? Gente, feedback na hora. Feedback próximo de quando aconteceu alguma coisa, tá? Também, né, por experiências passadas, já vi líderes passando, né, o objetivo do ano, deu tudo certinho até aqui no meio. O colaborador acabou não entregando na melhor maneira, né? O seu vendedor não entregou na melhor maneira, a pessoa que está servindo não entregou da melhor maneira. Depois de meses, o líder vai lá e fala: sua performance não está boa porque você fez isso e aquilo outro. Mas o cara está fazendo há meses
O líder esperou meses para poder pontuar para ele que aquilo estava errado. E como líder, às vezes voltar com indignação. Mas como que ele pode trabalhar desse jeito, né? Por que ele não faz diferente? E, nossa, podia dar um sorriso pro cliente, né? E no fim, gente, não foi dito, né? Então, quando algo acontecer, e isso é uma característica de times de alta performance, é quando algo acontece, você já dá o feedback para o seu colaborador, tá? E por último, é vulnerável. É vulnerável. Ninguém é perfeito, nós enquanto líderes, como empreendedores já estamos aprendendo, imagina como líder, né? Como líder a gente continua aprendendo todos os dias, a gente tem que ser autêntico no que pensa, nada de mimimi, reconhecer a falha, se você errou, errou, eu errei. Líder, você não falou certo, a culpa é sua. Não, eu falhei, eu dei um direcionamento errado para você, meu colaborador, me perdoe, vamos acertar a rota daqui, né? Então, tenha essa atitude de empatia, né, também com o seu colaborador, mas tenha certeza que vulnerabilidade não é um sinônimo de fraqueza. Esse é outro ponto. Vulnerabilidade não é sinônimo de fraqueza. Na verdade, o seu colaborador vai olhar para você e vai falar assim: puxa, tenho muito respeito, porque ele teve a coragem de se posicionar e falar que sim, errou, né? Todos nós erramos. Então, vamos refletir. Coloquei duas figuras. Não que o chefe ruim faça essa cara brava, né? Às vezes eu faço essa cara em casa, quando a Maria Clara faz alguma coisa, aí eu faço essa cara, né, Maria? Mas vamos refletir. O chefe, normalmente, ele está ali só assim, ó. Né? Vai, né? Uma pessoa que comanda os colaboradores. É uma pessoa que chega na loja, chega no comércio, chega na sala, no escritório, e inspira medo, né? Já o líder não. O líder, ele sempre diz nós. Vamos todos nós, né? Ele ensina os colaboradores, ele inspira entusiasmo, né? Agora eu vou falar rapidamente sobre ferramentas para o seu dia a dia, né, e como gerenciar indivíduos. Então, uma primeira ferramenta se chama liderança situacional. Alguém já ouviu falar de liderança situacional? Já? Alguns aqui? Muito bom. Então, não é tão novo aí. Liderança situacional é a capacidade do líder de se ajustar, é o que o nome diz, se ajustar de acordo com a situação do seu colaborador e adaptar o seu estilo de liderança para focar que essa equipe cresça. Vou dar um exemplo. Eu, enquanto trabalhando na área de tecnologia, eu tenho muitos arquitetos de solução, né? São pessoas extremamente técnicas no time que fazem bits, bytes, constroem arquiteturas e tudo mais. Para essas pessoas mais seniors, né, que a gente fala na empresa, eu adapto meu estilo de liderança situacional no quadrante 4, né? Delegação. Por quê? Porque a pessoa, né, o colaborador, para aquela atividade, ele é um cara sênior, o cara faz para frente, para trás, para trás, para frente. Então, qual é o meu estilo de liderança com ele, se eu olhar numa ótica de liderança situacional? É delegar, né? Então, eu entro na minha reunião, eu vejo, eu saio lá, puxa vida, esse é o projeto, vai ter que entregar esse Frankenstein aqui. Eu tenho os meus arquitetos, falo, pessoal, é o seguinte, é isso que vamos entregar. Tal dia, esse é o prazo, esses são, né, as premissas, conto com vocês. E eu sei que os caras vão entregar. E quanto mais desafio eu der, eles vão entregar, né? Mas vamos pensar que eu pegue um arquiteto desse de solução e eu falo, fulano, acabou sua vida em arquitetura, eu vou te mandar para o RH. Cara,
Pode ser até aquele que queira ir para o RH, né? E nada contra o RH, tá, gente? A minha amiga Jéssica está aqui. É só um exemplo, tá bom? Só quis mudar de rota totalmente. Ele não vai ter a expertise para rodar uma área de RH. O mesmo cara sênior que constrói um Frankenstein, ele volta a ser, para mim, dentro da liderança situacional, o cara que eu vou ter que dirigir. Eu volto para o quadrante 1. Ele vai precisar da minha direção, com o passar do tempo ele vai precisar da minha orientação, e aí eu vou no ciclo com ele de novo. Eu estava conversando em casa com meu esposo, outro exemplo, né? A gente coloca alguém no caixa da nossa loja, né? Ou do nosso comércio. E essa pessoa, ao longo dos anos, delegar. Vamos fechar o caixa a tal hora, não sei o quê, e dar o troco aqui, vamos trocar no banco a moeda, aquela coisa, né? A pessoa, ela fica muito expert, mas se eu tirar ela do caixa e colocar numa atividade dentro da sua loja que ela nunca fez, você vai ter que passar de novo a adotar o seu estilo de liderança sobre direção com ela, porque ela vai precisar de orientação, ela vai precisar ser dirigida, você vai ter que gastar mais tempo. Então, não necessariamente a gente não gasta tempo com as pessoas mais sêniores. Obviamente, eu tenho minhas reuniões com os meus arquitetos, a gente fala sobre o desenvolvimento deles, como eles ainda podem se desenvolver. Mas aqui é só uma ferramenta para vocês entenderem. Se vocês começarem a pensar em rodar os peões, né, dentro da sua empresa, ou você vai tirar alguém que você não gasta tanto tempo, você vai precisar gastar um pouco mais de tempo, porque você vai ter que voltar a dirigir ele, tá? E tudo bem, é um ciclo dentro da empresa, tá? Então essa é uma ferramenta muito boa, se vocês quiserem aprender um pouco mais, ela é bem densa, tem bastante material, só procurar na internet, liderança situacional, tá bom? Entendido o conceito? Entendido? Opa! Liderança geracional. Alguém tem medo de falar a idade? Não? Ninguém tem problema aqui? Eu não tenho problema, gente. Eu sou a geração Y. Mas eu não vou falar a minha idade para vocês. Hoje, dentro das empresas, tem se dito muito sobre liderança geracional. O que talvez fosse para a gente algo muito natural e que, às vezes, corrompe um pouquinho o olhar do líder. Porque não quer dizer que como é que é o nome? Baby Boomer, ele não quer fazer mais nada. Eu tenho pessoas no meu time que elas já estão quase para se aposentar e o pessoal tá dando até uma energia, um foco maior que às vezes que o pessoal da geração Z, que está lá mais tranquilão, nada contra também, né? Só estou dando os exemplos. Mas a ideia de você entender como olhar para o seu time em relação à situação geracional é que, por exemplo, se você já tem uma pessoa dentro do seu negócio que já roda aquilo com você há muito tempo, é óbvio, esse é o cara ou a moça que vai ajudar você a treinar quem está chegando, né? As gerações mais atuais, elas nasceram em épocas já com internet, né? São gerações ali, vamos falar ali da geração X, por exemplo. É uma geração que quer muito equilíbrio, né? Fala muito, eu estou querendo equilibrar, né, minha vida pessoal, trabalho. Geração X quer autonomia e desafio, né? É uma geração que já está se preparando para pensar o que vai fazer, né, depois de repente se aposentar. São diretos na comunicação e já vieram desse mundo, né, começando ali nos anos 80. A geração Y, que são ou millennials também, tá? Depois vocês podem pesquisar um pouquinho mais. Os millennials são motivados por um senso de propósito em seu trabalho. Então, eles precisam entender o propósito, eles precisam entender o porquê, eles precisam se comunicar com a empresa, eles querem crescer, querem se desenvolver. Então, é uma geração, né, que quer ainda se desenvolver muito. A geração Z
É a geração, gente, que fala muito de inclusão e diversidade, se preocupa com essas temáticas. Nós, enquanto cristãos, muitas das vezes até nos confrontamos com os nossos próprios preceitos, né, assim, de como a gente entende a questão de inclusão e diversidade. Então, às vezes, existe um confronto, né? Existe um confronto, e você, como líder, está ali nessa situação. Aprenda a se comunicar com cada geração. Infelizmente, eu não vou conseguir falar sobre todas elas, né, de maneira mais densa, mas pensando em ferramentas de trabalho e como você divide o seu time, pensa que tem a ferramenta da liderança situacional, olhe para o seu time como liderança no estilo mais geracional, entendendo o que o seu time tem a dar de melhor, né? E a última aqui é a liderança por personalidade, tá? MBTI. Alguém já ouviu falar de MBTI? Nossa, irmão, que gente! Irmão sabe todas. MBTI é um indicador de personalidade por preferências individuais, com base em 4 dimensões, tá? Esse é um teste. Pode ser aplicado de uma maneira mais profunda na sua empresa. Então, tem pessoas capacitadas para poder aplicar esse teste, para você entender quais são os níveis de personalidade, né, da sua empresa. Mas também é um teste que tem online gratuito, de um conteúdo menor, mas você consegue também tirar e extrair algo dali, tá? E aí as 4 dimensões, no caso, seriam extroversão e introversão, sensação e intuição, pensamento ou sentimento e julgamento e percepção, tá? E como eu tenho um tempinho ainda, eu vou conseguir fazer isso. Vamos ficar de pé? Vocês estão muito quietinhos. Para vocês já entenderem como funciona, né, e para vocês lembrarem dos seus colaboradores, dos seus pares, do seu líder, porque você pode ser uma pessoa que não seja o líder, né? Então, você é o colaborador, tenta lembrar como é o seu líder, o seu par, o seu colega, até quem estiver do seu lado, tá? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou passar por cada personalidade, para que vocês possam entender o que cada personalidade tem, né, de diferente. Vamos começar com extroversão e introversão. Opa. Pode ir para frente para mim? Acho que não está aí. Opa, então vamos lá. Eu quero aqui à minha direita, à esquerda de vocês, todos os extrovertidos e do lado de cá, os introvertidos. Eu vou ler aqui um pouquinho sobre cada um. Extroversão é uma pessoa energizada, ela tem que se expressar, ela busca nova experiência, prefere coisas mais rápidas. O introvertido, ele precisa de tempo sozinho. Lembra aí do seu colega ou do seu colaborador, né? Ele é mais reservado, ele valoriza a profundidade, ele processa as coisas primeiro, para depois ele, né, falar, e prefere pensar mesmo. É a característica do introvertido, tá? Então vamos lá, vamos soltar uma música e extrovertidos para o lado de cá, introversão para o lado de cá. Vamos lá. Dá uma olhadinha aí, o que você acha que você é? Já decidimos? O irmão é o quê? No meio, tá? Se você tem um pouquinho de cada, tudo bem ficar no meio. Ó, tem gente mudando. Beleza, irmão, vamos parar, vamos baixar um pouquinho, obrigada. Vamos lá, peraí, deixa eu interpretar aqui primeiro. Normalmente falam isso mesmo. Então vamos lá, gente triste, gente alegre, vamos lá. Aqui extrovertidos, no meio, vocês estão um pouco em dúvida? Meio a meio? Tá, e aqui os introvertidos, é isso? Então vamos lá, vamos falar sobre aonde a gente consegue usar. E não é uma forma de fazer um cut, um corte, tá? Porque ninguém é só isso. Temos outros ângulos da nossa personalidade, tá? Então o que eu vou falar aqui
É só para vocês entenderem aonde você consegue usar o perfil do extrovertido e do introvertido, tá? Extrovertido, papéis de vendas, vendas, atendimento ao cliente, sim? Influenciar a estratégia. Você vê a estratégia do chefe, não vai ser assim e vai ser de outro jeito. Áreas onde é necessário inspirar novas perspectivas. Se veem assim? Apresentações públicas. Sim. Evento promocional. Sim. Colaborar com equipes de várias funções. Se veem todos assim? Vamos lá. Vocês vão acabar vendo um pouco de cada, tá bom? Turma do meio. Introvertidos. Lidar com clientes também. Na hora do fogo cruzado, aí a pegadinha. Na hora do fogo cruzado, se você põe o extrovertido, ele vai ficar quente. A chapa vai queimar, não vai? Alguns não, né? O introvertido é a pessoa do atendimento ao cliente para, baixar o fogo, gente. Para pôr pano, né, no fogo, como dizem. Tomadas de decisões. Vocês estão ligados a esse tipo de coisa? Resolução de problemas. Análise profunda com foco. Tem algum contador, financeiro? Tem? Estratégia para marketing. Pega um introvertido de estratégia de marketing, põe com um extrovertido para executar o marketing. Aí, ó, desenvolver campanhas, fazer prototipagem, empreendedor, introvertido. Tem a gana, porque ele está assim, sempre calculando o que vai ser o melhor para a empresa, então é uma pessoa que empreende. Legal, agora vamos juntar e eu vou para a segunda parte, sensação e intuição. Vamos lá. Podem ficar em pé, tá? A pessoa mais sensitiva, ela baseia-se em fato concreto. Ela quer número, ela quer volume, ela quer o dado, quem foi, quem fez, né? Presta atenção aos detalhes, valoriza a experiência sensorial direta, prefere lidar com situações práticas, é realista e foca em dado concreto. O intuitivo é aquele que foca no significado das coisas, nas possibilidades futuras. Ele enxerga além do que todo mundo consegue enxergar. Busca padrão, conexão, valoriza a imaginação. Então, o intuitivo ele está sempre ali na imaginação e sempre a longo prazo. O sensitivo é o agora, né? Então, o intuitivo prefere lidar com ideias abstratas, teorias, adora uma teoria, quer sentar, conversar sobre teoria com o intuitivo. E tende a confiar nos insights que ele tem. Ele é impulsionado pelos insights. Vamos soltar a música de novo e eu quero sensitivos aqui, intuitivos lá. Pode soltar. Vamos lá. Sensitivos. Vamos lá. Vamos ver se deu certo, gente. Cadê o meu papel? Sensitivo. Analistas financeiros, gerentes de RH. Tem RH aqui? Não? O RH foi para onde? Foi para lá. Ó. Administradores, engenheiros de qualidade. Ó, Deus falando. Intuitivos, pesquisadores, empreendedores, fundadores de startup ou de empresas, designers, são exemplos, tá, pessoal? São exemplos, tá? Então, aqui de novo,
Depois, com carinho, eu vou passar o link, vocês vão fazer o teste e aí vocês vão ver na íntegra. Mas eu quero que vocês não esqueçam as letras. Então, o primeiro é E e I. Então, quem foi extrovertido, introvertido. Sensação, intuição. Só pega a pegadinha do intuição, tá? Que é M. Lembrem dessas letras e já vão colocando essas letras aí. Escreve na mão, no celular. E vamos para a terceira classe agora. Pensamento e sentimento. O pensamento, ele toma decisões baseadas na lógica, é racional, ele é eficiente, consistente, não tem nada de emoção para tomar decisão, ele vai na lógica, ele busca soluções eficazes, prioriza ser objetivo. Sentimento não, gente. Ele toma a decisão baseada nos seus sentimentos, nas suas emoções, valoriza a harmonia, a empatia. Ele considera as emoções deles nos impactos que ele precisa tomar uma decisão. Busca solução que considera as pessoas. O emotivo ele vai fazer isso, o que usa sentimento. E ele sempre prioriza o bem-estar das pessoas. De novo, pensamento aqui, sentimento lá. Vamos lá? E vão anotando as suas letras na ordem, tá? Não esqueçam de anotar as suas letras. Pensamento, sentimento, beleza, vamos lá. Eu tô impressionada com o irmão aqui da frente. O irmão realmente está no meio. Vamos lá, pensamento. De novo, apenas exemplos. Analista de dados, gestão, no geral, é uma pessoa que gere. Advogados, juristas, raciocínio. Alguém de advogado ou alguma coisa aqui hoje? Não? Raciocínio lógico, atividades onde é necessário identificar padrões. Então, esse é o pensamento. Sentimento. Conselheiros, terapeutas, educadores, relações públicas, recursos humanos, pessoa que lida diretamente com os colaboradores, resolve conflitos e empáticos, tá? Então, de novo, são exemplos de áreas onde você pode usar o P. O PT, gente, porque ele é em inglês, tá? Então é isso mesmo. Então, anotem a sua letrinha, tá? Aqui o pensamento é T e o sentimento é F, tá bom? E vamos para o último. Vamos juntar aí. Esse é interessante. Julgamento ou percepção, tá? Julgamento. É uma pessoa estruturada. Não chega para falar sem você sem um slide, né? Não, essa sou eu. Organizado, decisões rápidas, conclusivas, valoriza planejar, fazer organograma, fazer um plano, né? O perceptivo não, ele é flexível, adaptável, né? Aquela frase, né? Deixa a vida levar, né? Porque ele não precisa de plano, gente. É uma pessoa que acaba de acordar, tudo bem ele não saber o que vai acontecer no dia dele. Prefere ter as opções em aberto, ele se adapta muito fácil. Mudou a rota, vamos lá, né? Então, vamos agora dividir para esse último perfil de personalidade. Vamos lá. Aqui, julgamento e lá, percepção. Oh God, you are my God, and I will ever praise you. Oh God, you are my God, and I will ever praise you. I will sing you in the morning, and I will learn to walk in your way. Step by step, Ok, irmão, obrigada. Vamos lá. Tá engraçado ver. Bom, vamos lá. Julgamento.
Gerentes de projeto, contadores, criação de políticas, desenvolve treinamentos, precisa de evidências. Então, esse é o lado do julgamento. Percepção, cargos que exigem criatividade, designers, expressões artísticas. Cadê a irmã do artístico? Ah, elas ficaram aqui! Não, mas... de novo, a gente precisa, vocês vão ver que nós vamos olhar o quadrante como um todo. Marketing digital, profissional flexível, tá? Então, de novo, esses são os 4 perfis de personalidade, tá bom? Podemos voltar ao nosso lugar, dê uma salva de palmas, porque foi muito bom. E aí, como eu sei que eu estou já quase no tempo... Para que nós fizemos isso? Primeiro eu fiz para vocês levantarem um pouco mesmo, que estavam todos muito quietinhos, né? Que acabaram conhecendo alguns irmãos aí. Gente, essa é uma ferramenta, de novo, como eu falei, MBTI, ela pode ser aplicada na sua empresa para que você, né, como líder, ou você como colaborador, possa entender quais as suas preferências. Por que isso é importante? Porque na hora de você ter uma atividade nova, ou empreender algo novo, ou mudar o seu portfólio, ou até abrir uma nova empresa, você poder entender quais perfis melhor encaixar para determinadas atividades, né? Então, é uma ferramenta poderosíssima, tá? Eu pedi para vocês anotarem. Todo mundo anotou? Esse é o quadrante que gera no final. Então, normalmente, o que nós fazemos na empresa sei lá, a gente imprime isso bem grande, né? E coloca um imã. E ali a gente entende qual o perfil de cada um, tá? Posso dizer que as extremidades, então ali em cima, ó, ISTJ, depois o ESTJ, INTJ, ENTJ... eles são os mais difíceis de acabar acontecendo dentro do time, vários do mesmo, tá? E as pessoas, normalmente a quantidade maior navega ou trafega nesse meio aqui, tá? Por isso que o irmão sentiu ali, né? E tem também uma questão de calibração, né? Porque pode ser que você seja um extrovertido, e eu sou assim. Quando você faz o teste, na verdade você vê o seu grau de extroversão e o seu grau de introversão. Então, por exemplo, eu sou uma extrovertida, que eu falo, né, bastante, mas eu estou muito no meio, já pendendo para a introversão. E depois de falar com a pessoa que aplicou o teste para o meu time, ela me explicou: Aline, você é uma pessoa extrovertida, você vai falar, você vai se comunicar, mas você é uma pessoa que precisa do seu momento, porque é onde você recarrega a sua energia, não falando, é mais pensando. Então, a ferramenta também te traz o teu grau de percepção, julgamento, e aí você pode depois analisar isso tudo com o seu time e bolar planos de ação, né, para poder ajudar. Todo mundo conseguiu pegar, tiraram foto para vocês depois verem. E assim, quanto mais vocês forem buscar na internet, tem muito material sobre cada conjunto de letras dessa. Inclusive figuras assim, da Disney, falando qual personagem que você é, e o pessoal começa a brincar um pouco, né? Mas se você for na internet, você vai encontrar uma figurinha também sobre o seu tipo de personalidade. E aí, para fechar, que é o último tópico de hoje, então nós vimos ferramentas hoje que vão ajudar você, empreendedor, ou até você, colaborador, e muito mais ainda, o líder, a gerenciar indivíduos, né? Mas agora eu vou fechar com gerenciando times de alta performance. Quando você consegue gerenciar o seu time de forma individual, né, ou seja, os seus indivíduos, algumas características elas vão aparecer e elas vão denominar no fim um time de alta performance. Então, quais são as características de um time de alta performance? Eu não sei se dá para ler direitinho, mas eu vou passar rapidamente por todas elas. A primeira é transparência, né? Quando a gente fala de time de alta performance, é um time, é uma equipe de vendas, são os seus funcionários de atendimento ao cliente,
São os seus analistas no seu escritório, né, que possuem transparência. O que é isso? Eu posso falar sobre qualquer coisa, eu posso abrir temas difíceis, eu posso falar que não está vendendo e nós vamos ter que abrir uma estratégia nova, né? Então é um time que não tem mimimi, esse que é o ponto, né? Eu falo assim com o meu time. É um time que não tem mimimi. A gente pode sentar, falar muito bem sobre coisas da vida, o que você crê, mas na hora que precisa ter a conversa difícil, é um time que você pode chegar e não vai ter aquela coisa, né? Ah, falou mal de mim, etc. Tá? Feedbacks frequentes, a gente falou isso lá no início, né? Então, não se espera para dar feedback lá no final do ano, né? Deem feedback na hora que a coisa aconteceu, né? Reconhece, é um time que se reconhece. Para você que tem a sua loja, que tem o seu empreendimento, tem coisas muito fáceis de serem aplicadas no dia a dia para poder adotar o reconhecimento. Desde você deixar assim no canto, ó, uma caixinha com papéis, né, e caneta, e uma vez por mês vocês falarem assim, antes de começar esse dia, cada um aqui hoje vai escrever um feedback positivo ou reconhecer o trabalho que o colega fez. Gente, isso dá uma boa impressão tão grande, é um time que se reconhece, é um líder que puxa reconhecimento, né? E tem outras coisas que dá para fazer também, mas agora com inteligência artificial, tem um monte de coisa que dá para fazer também, tá? Hoje nós não vamos ter tempo para falar sobre isso. É um time que se comunica e comunica de maneira eficiente. Hoje tem o WhatsApp para quem usa o Office, né? Tem o Teams, que é tudo rápido ali, né? E tem mensagem de texto, quem não estiver usando o WhatsApp tem mensagem de texto. Então é um time que se comunica de forma muito efetiva, né? É um time que aprende, ele sempre está aprendendo, ele sempre está se capacitando, o líder está sempre preocupado em dar ferramentas, né, para o seu time. É um time que gerencia conflitos. Só esse tópico, eu poderia ter um dia para falar de gerenciamento de conflitos. Mas, para sumarizar, gerenciar conflitos, o nível de maturidade de um time de alta performance é um nível onde o líder não precisa estar para que o conflito seja gerenciado. E isso é importante, porque lembra lá na frente, lá atrás, quando a gente falou sobre o objetivo, a visão da empresa e você ser claro com o seu colaborador, o propósito gera ambientes, né? E uma das características do ambiente que tem um propósito é que as pessoas se ajeitam, elas se arrumam, elas vão dar conta. Caso elas não consigam, que seja um conflito que de repente gere investimento, você vai ter que desembolsar alguma coisa, aí sim, vão ter que te chamar como líder. Mas num ambiente maduro, os colaboradores, num time de alta performance, uma das características é que eles conseguem se resolver. Eles têm a conversa difícil e eles vão se resolver. É um time que tem disciplina na execução, então ele sabe começar o dia sabendo o que ele precisa entregar, quanto precisa vender, o quanto precisa salvar, né? Aonde vai precisar atacar como prioridade, o que eu vou precisar reabastecer. Então é um time que ganha. No dia anterior ele já está sabendo o que ele vai fazer no dia. No dia. E o time de alta performance é um líder que ele é ativo, né? E é aí que eu volto no tema que eu falei no início. O empreendedor, ele tem muitas dores de cabeça, né? Então, pense que à medida que o seu negócio vai crescendo, né? E você vai ter que expandir o seu negócio, vai ter que trabalhar em outras frentes. Se você não é a pessoa que pode hoje ser esse líder, tenha em mente ter uma pessoa na sua equipe que vai cuidar dos seus colaboradores, porque você viu lá atrás que isso tem impacto tanto no engajamento quanto na entrega do seu colaborador. Então, ter em mente que você, enquanto um líder ativo, toma ações preventivas para que o seu time tenha um cuidado, né, que saiba entender o que está acontecendo, né, e tenha essa comunicação ativa, é muito importante.
Para finalizar, o óbvio ainda precisa ser dito. Seu time precisa ouvir as suas expectativas. Não assuma, né? É aquele exemplo que eu dei. O líder acaba se frustrando porque o time não está entregando. Mas você foi claro na sua expectativa? E mesmo que seja óbvio, o óbvio ainda precisa ser dito, né? E eu faço esse exercício muito com estagiários, porque eu tenho estagiários na empresa, né? E às vezes eu vejo que eles estão ali começando a vida, e aí você, né, eu já estou trabalhando há quase 20 anos. Então, fica aquela coisa, nossa, mas será que eu tenho que falar para ele, né, certos tipos de coisa? Tem que falar. O óbvio precisa ser dito. E com essas ferramentas, né, eu poderia falar de delegar, de gerenciar conflitos e tudo mais, mas eu tentei focar muito na questão do indivíduo e dar exemplos também práticos para o dia a dia. Levem para vocês, com esse material e com o que falamos hoje,